11 973 13 6617. Se você tiver alguma pergunta para fazer ao nosso querido convidado hoje, é só mandar um WhatsApp aí que Gabriel Pazotto e toda a equipe da Rádio Geek responde aqui pra gente. Beleza? Pessoal, hoje eu tenho a honra de receber aqui o monstrão dos brinquedos, Wesley Gucci. Beleza, Wesley? Cara, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para participar aqui do... enrolado, né? Demorado. Mas tranquilo. A gente sabe como é que é essa coisa de agenda, né? Mas deu certo. Cara, eu realmente fico muito feliz de ter aqui você, cara. E vamos lá, para começar o nosso programa, aquela perguntinha que a gente sempre começa o programa. Como você começou na arte maravilhosa da escultura? Bom, primeiro, olá, pessoal. Bom, vou resumir porque é bem extenso. Tem história, né? Tem história, porque, assim, eu comecei por causa do meu pai. Ele é ele é bem conhecido na área de brinquedo, né? Sim. Bem tradicional ele. Ele foi um dos pioneiros. E a história dele é meio parecida com a minha. Porque ele é do interior do Paraná, tá? Aí ele pegou... O meu avô era marceneiro. Certo. E ele pegou um dia... meu avô tinha um funcionário que ele esculpia as coisas assim pra talhar, né? Talhar detalhe dos móveis. Certo. Um dia o cara faltou, aí meu pai fez Seu pai teve que talhar. Sugeriu, falou, você não quer que eu ajude? Porque meu pai ele já fazia muito assim, ele pegava saco de pão naquela época, certo. Desenhava muito personagem da Disney, pegava pedra de sabão e esculpia. Então ele pegou e falou assim pra ele, deu a sugestão, você quer que eu faça pra você? Aí meu avô ficou meio com o pé atrás, foi lá e deixou, e acabou se surpreendendo. Então meu pai começou a fazer muito esculpir em madeira. Certo. Tá? Só que ele era do interior do Paraná, Guaraci. Então certo. Ele veio assim, ele foi mudando de cidade até chegar em São Paulo. Ele abriu as portas para a família dele para chegar aqui em São Paulo. Então ele veio na frente, o pessoal veio depois. Entendi. E nisso aí ele começou a trabalhar. Ele trabalhou com silk screen, aquelas bexigas metálicas com gases, né? Que pega e fica com gás que ele fica flutuando assim. Ele foi um dos primeiros a fazer isso. Caraca. Aí ele pegou e começou a trabalhar em parte... Ele começou em contabilidade e depois foi para a área mais de arte. Então ele foi para a parte gráfica. E nisso ele começou a modelar. O pessoal via assim e falava, vá com forming. Vá com forming, não sei se você sabe qual que é o processo. Sim, eu sei, mas a gente pode ilustrar pra galera. Resumindo bem, aquela máscara de criancinha de fantasia, por exemplo. Que é aquele processo, você esquenta o plástico, né? Plástico molda. E puxa ele a vácuo, né? Geralmente a pessoa usa aspirador de pó pra puxar o ar é quase e formar uma forma de cubo de gelo, por exemplo. Sim. É um jeito de você saber bem assim como que é. E aí ele pegou e tava fazendo muito isso. Aí ele um dia tava antigamente nem sei se tem hoje ainda, na parte de baixo do MASP eles faziam uma feirinha. Certo. E ele pegou e fez a Turma da Mônica e foi lá. Mas assim, sem pretensão nenhuma. E o dele era muito diferente. Ele fez a Turma da Mônica no Vá Conforme. Não, modelado normal. Não sei se foi em resina, alguma coisa assim. Certo. E por acaso, um dia tava passando na TV lá, filmou ele lá e um diretor lá da Maurício de Souza viu. Pediu contato pro pessoal da TV. Falou, caramba, meu, a gente tá tentando fazer o boneco aqui, tá apanhando no formato e o cara vai lá. Como assim o cara tá lá fez, né? E fez o negócio certo do que a gente não consegue fazer? Aí foi lá, procurou ele e ele começou a entrar nessa área assim. Aí foi indicação, foi indo. Assim, tipo, numa aparição na TV? Na TV, foi. E nisso, agora assim, eu contei a história dele, né? Certo. E nisso eu peguei e meu pai ele me fala que eu sempre tive muita curiosidade nessas coisas de arte. Então, por exemplo, ele me dava um carrinho, quando ele chegava do estúdio, ele tinha desenhado o carrinho, só que ele falava, deixa eu ver seu desenho. Quando ele ia ver, eu tinha desenhado todas as vistas. Eu não desenhava uma vista. Olha, eu desenhava só, de frente, o perfil do carro, a traseira, a parte de baixo, a parte de cima.
desmontava o carrinho e desenhava. Entendi. Então aí ele já cresceu o olho, né? Pegou e falou, caramba, ele tem meio que a aptidão mesmo. E ele, então, ele tinha um estúdio dele e tinha um quartinho em casa, que era o estúdio ali. Então, certo. quando ele tava fazendo em casa, eu tava do lado dele. Entendi. Nessa, seu pai trabalhou pra várias empresas ali. Ele trabalhou pra Maurício de Souza, trabalhou pra Glaslit. O pessoal da mais antigo aí vai lembrar. Porque o Jiraya foi seu pai. Seu pai fez. Sim, caraca, o boneco do Jiraya, do Jasper. Toda aquela linha de brinquedos da Glaslit, que era daqueles seriados japoneses, todos eles foram seu pai que modelou, não foi? Sim, mas tanto que antes dele entrar de vez nesse mercado. Não, ele já tava nesse mercado de brinquedos. Certo. Ele, na época, chegou a fazer a máscara em vacuumforme do Jaspion. Caraca, Então, todo mundo tinha, assim, via a máscara lá do Jaspion. E na época todo mundo conhecia. E o engraçado é que a gente recebia lá, eu falo a gente porque eu comecei a trabalhar muito cedo lá. Você tá muito cedo lá, né? Sim, eu fazia mod, eu começava a fazer algumas coisas assim, mas a gente recebia o uniforme original da série. Entendeu? Então caraca, eu tenho foto que é pequenininho, não que eu seja grande, mas eu pequenininho com a cabeça do Jasper. Entendeu? Eu já tava maior, assim, já era adolescente, tinha Cybercops. Então tinha. Meu Deus, não. Tem foto da gente assim, então. Tô passando mal aqui. Teve muito disso. Mas voltando ao assunto lá, assim. Do seu início, né? Isso, quando ele tava. Filho de peixe, isso. O que acontece? Quando ele tava modelando lá, ele me dava massa de modelar. Entendi. Pra brincar. E nisso, olha como a cabeça, assim, a gente é meio. Fechadão, assim, né? A TV manipula. Ele falou que ele se impressionou mesmo, ele viu de verdade porque eu tinha modelado o símbolo da Globo em 3D. De tanto assistir a Globo, ele era 2D, eu imaginei em 3D e fiz em 3D. Aí ele pegou e falou, puta, aí isso foi pra ele assim, imagina, a emoção que ele deve ter sentido. Aí ele pegou, começou a me dar muita massa de modelar e eu curtia muito dinossauro e robô, sempre. Certo. Então ele tinha muito livro disso assim, e dinossauro eu sabia nome científico, o que comia e tal, tudo. Disco voador, essas coisas assim, eu sempre gostei muito. Então, ele tinha livro assim que eu olhava desenho, hoje eu vejo, é pura ilustração. Eu falava, nossa, isso existe, ele é uma foto, isso aí é verdade. Veio aqui, foi aqui perto, nossa, pirando. E no dinossauro, uma vez ele pegou da Mimo. Da Mimo Brinquedos, né? Mimo Brinquedos. Aí ele tinha uns dinossauros pra fazer, ele começou a fazer. Aí eu olhei assim, eu falei, pai, esse dinossauro, ele não, a postura, o jeito dele ficar não é assim. Ele por quê? Eu falei, não, porque ele é herbívoro e tal. Caraca. Ele tem assim e tal. Ele, puta, aí falando assim, eu falei, muda isso. Ele me deu a massa e falou, então vai, faz você. Isso eu tinha, acho que 7, 8 anos. Aí eu peguei e fiz a blocagem. Certo. Não foi pro detalhe, mas eu fiz a blocagem e fiz lá. Blocagem é dar forma, né? É dar só a forma, né? Quase um rascunho da massa. Aí eu fiz um rascunho lá, aí ele pegou e falou, putz, acho que a linha tinha uns 4 dinossauros, eu fiz um assim, ele falou, faz os outros aí. Aí eu fiz. Aí em cima dele, ele continuou, acertou tudo, fez o acabamento, tudo e deu certo, né? Nisso aí. Ficou caraca, aí, velho. A partir daí... Quanto? 8 anos de idade? 7, 8, nossa. por aí. Aí depois disso, nas férias, enquanto muita gente ficava... eu cresci na rua, né? Brincando em rua. Mas tinha uma parte, como eu sempre acordei muito cedo, eu sempre acordei na época de escola, até hoje, eu acordo 5h30 da manhã. Assim, do nada. Então eu já começo a pesquisar, estudar alguma coisa. E então eu pegava e ia pro estúdio do meu pai nas férias. E ficava modelando, ajudando ele a fazer o mod, o que desse. Então eu cresci nisso aí, já 14 anos eu já tinha boneco feito industrializado já. Caraca, velho. Então, tipo, foi muito precoce, então, toda essa coisa com a modelagem, né? Foi, assim, até como tinha muita gente, meu pai tinha uns funcionários, tinha uma época que tinha muito japonês lá, assim. Tava começando essa coisa de anime, assim. E tinha uma, tipo, eu não sei como falar hoje, assim, mas é tipo, como se fosse um fã-clube. Certo. Chamava Abrademi.
Certo. E era mais de anime. Então ele tinha muito pessoal de lá que tava trabalhando com meu pai. Então, assim, eu vivenciei teste de stop motion. Caraca, Muito novo, velho. fazendo. Tem filmagem que eles estavam arriscando lá, eu tô passando com, 7 anos, assim, passando do lado. Então, enquanto o pessoal, por exemplo, eu odeio Chaves. Eu odeio Chaves. Mas na época do Chaves, que o pessoal tava curtindo, eu assistia Akira. Sim, pô, mas também, né? Então, era justamente pelo pessoal que eu ficava no estúdio, eu via o pessoal curtindo isso. Então, a cena, eu e minha irmã, a gente curtia muito a cena do Tetsuo lá, delirando lá e a tripa dele caindo tudo. Entendeu? Enquanto o pessoal tava lá, vou pra Acapulco, na praia, eu tava vendo a tripa do Akira. É uma animação absurda, cara. Pra época, é de 86, se eu não me engano. Né? Tem a minha idade essa animação. E então, assim, atual, é absurdo, assim. Tem coisas ainda naquela animação que você não vê numa animação 2D hoje. Não vê. É muito à frente do tempo, Akira. Mas, caraca, nessa, assim, deles estarem lá, você ter esse contato com esse pessoal, Abradem, é isso? Era Abradem, eu acho que nem existe mais. Certo. E aí, com esses testes de stop motion e tudo mais, tudo isso só veio agregar pra você na questão de modelagem? Cara, stop motion não. É uma coisa que eu quero retomar, mas é uma coisa bem difícil, né? Stop motion. Então foram mais estudos do que coisa efetiva, assim, né? Trabalho mesmo. Mas cara, o meu aprendizado foi com meu pai na vivência. Certo. Teve jeito. Então era assim, por exemplo, era aquela questão de modelar e chegar assim e falar, pô, tá certo, pai. Aí ele vai lá, taca o estilete no negócio, corta. Não, é assim, você, puta, aquele erro de principiante que quer fazer a modelagem tudo lisinha, já bonitinha. Ele fala, não, pelo amor de Deus, bloca esse negócio só, rascunho, tudo tosco, depois você acerta. Eu fazia isso aí, só que a diferença é que quem detonava minha modelagem lisinha, acabada, que eu achava que tava certo, era meu pai, né? Ele pegava, cortava toda a modelagem. Quero seu pai ser o chefe ao mesmo tempo. A bagagem foi toda dele, mas questão de modelagem que influencia muito o pessoal e esquece um pouco. Na verdade, assim, eu acredito que não é essencial porque eu não domino 100%, por exemplo. Mas eu desenho, né? Certo. Então era muito assim, quando eu não tava modelando, eu tava desenhando. Então, era desenhando caderno, livro, carteira da escola. O pessoal ficava, o coordenador vinha assim e falava, porra, no começo tava legal, mas agora você tá sujando muita carteira, né? Sabe os negócios assim? Mas é o desenho, né? Então, eu acho que essa vivência porque quem nasceu nos anos 80, tudo, eu acho que o desenho era mais influenciável do que... Hoje tudo bem que os pais dão mais desenho pra criança pra sossegar, né? Mas assim, a gente curtia mais o desenho e o desenho era mais, assim, como se diz, duradouro, né? A gente via os Thundercats, He-Man, que tinha até aquela mensagem no final, né? Tinha exatamente, uma outra pegada. Você via, sei lá, vamos supor, eu não sei que ano lançou, mas se lançou em 84, até 94 tava passando. Sim. Hoje em dia lança um desenho, o desenho dura 2 anos, já era, acabou, já não, exatamente. Não quer mais isso. Então a gente vivia muito isso e por viver tanto a gente acabava querendo desenhar o personagem muito, né? Exatamente então, desenho a gente, assim, era uma base. Mas você acha que é necessário a pessoa saber desenhar pra esculpir ou não? Não, eu acho importante. Falar que dominar, não sei porque eu sou um caso que eu não domino. Eu estudo bastante assim, mas falar, pô, você me desenha muito bem, eu arrisco. Certo. Mas não é uma coisa assim. Só que eu tenho noção, né? Entendi. Então, o desenho dá aquela facilidade, né? Dá muito. Pra falar a verdade, é muito, né? Porque quem pega, nunca modelou e desenha, quando começa a modelar, vê que tem tudo a ver, né? Entendi. É muita coisa, mais do desenho, é mais adaptado do desenho pra escultura do que da escultura em si, né? Exatamente. A gente usa muito, né, do material didático do desenho na escultura, até né? A forma. Porque, na verdade, assim, o produto ele é tridimensional, mas se você for dar por formas, você tem que analisar o 2D, né? Sim. Você vê por silhuetas, né? Exatamente. Então, você vai lá, é um 2D. Então, e assim,
É uma coisa que quando eu tava dando workshop, eu falava muito. Quando a pessoa vai fazer a cabeça de um personagem, por exemplo. Eu falava, pô, mas como eu vou fazer? Eu falei, pô, a profundidade que você olha de frente o personagem, a profundidade que vai definir não é você olhar de frente. É você olhar a silhueta do perfil. Ele que vai definir a altura do olho, a altura do nariz, da boca, do queixo. Exatamente. Tanto que o tamanho da orelha mesmo, quem vai definir é a vista de frente. Certo. Porque sempre que você imaginar um 2D silhueta, é o que define. Então, o pessoal, pô, mas a orelha tá aqui assim, tá muito pra fora. Não, eu falo, pega de frente, só que imagina só a silhueta. O pessoal tem dificuldade de abstrair, né? Esquecer o resto da forma e ver só o contorno das coisas. Aí quando vai ver, é isso que define a posição de tudo, né? Entendi. Então é muito 2D, a gente. Exatamente. 3D é muito Tanto 2D. é que tem um pessoal que usa técnica, às vezes, com espelho, né? Sim. Tipo, coloca o espelho pra ajudar a esculpir. Ou tem um pessoal que hoje já usa o recurso de tirar foto, né? Da própria escultura pra... Ou ainda tem aquela galera que pega a referência e vira ela de cabeça pra baixo, né? Que é você abstrai completamente a sua interpretação pelo desenho tá... Ou a foto, né? Tá de cabeça pra baixo. Sim. É bem bacana, né, tudo isso, assim, realmente a gente transferir o 2D pro 3D, né? Sim. Cara, ao longo da sua carreira, você teve vários clientes, cara, os trabalhos, assim, são absurdos, assim, tem alguns que eu recordo de ter visto pessoalmente, mas tem outros aqui, por exemplo, o troféu do Senna mesmo, cara, Sim. Que absurdo isso, tipo... O troféu que vocês produziram no estúdio ali, hoje teve toda uma repercussão, porque ele foi entregue pelo Lewis Hamilton. Sim. Cara, como é isso, assim, você ter, assim, saber que o seu trabalho tem essa importância? Por exemplo, o Lewis Hamilton é um cara assumido, fã do Senna. Sim. Como é isso pra você, assim? Então, na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente faz as coisas, a gente não espera que alcance tanto, mas almeja, né? Cara, você pegar aquela coisa assim, se você faz com gosto, com vontade mesmo, tudo, cara, algum resultado você vai ter. Certo. Né? É gratificante, assim, por exemplo, essa estátua, quem fez, o meu pai estava produzindo. Ele produziu a primeira lote desse aí, foi em 2000, mais ou menos, 2001, 2002. Certo. E foi pro Japão. E foi retomado agora para homenagear o falecimento da vida e o falecimento do Senna. Certo. Depois de, não sei se foi de 20 anos, um negócio assim. Cara, quando você faz isso, a gente, como tá no mercado há muito tempo, a gente tá, 36 anos. 36 anos, caraca. Então, assim, no mercado, vamos dizer assim, formalizado, vai. Com o CNPJ. Certo, porque antes já tem antes, né? Então, assim, isso, o meu pai, eu tô direto, assim, tô desde 96, mais ou menos. Caraca, desde 96. Eu já fazia algumas coisas antes, esporadicamente. Certo. Cara, quando você faz isso aí, a gente tá muito no mercado, então, assim, hoje em dia a gente faz a coisa, a gente sabe que tem gente vendo. Hoje com a internet é muito mais fácil. Sim. Então, assim, antigamente a gente teria, o Lewis Hamilton. É foda, é muito foda. Só que assim, a gente já tá fazendo, só que a gente já tá trabalhando. E quando ele pegou isso, a gente já tá trabalhando em 500 outras coisas pra girar mais coisa ainda, né? Certo. Então, hoje em dia é tão rápido, as coisas têm que ser tão rápidas que a gente não tem nem tempo de desfrutar tanto disso. Essa é a verdade. Entendi. Porque é essa, né? Realmente, como você disse, quando ele recebeu, já tava correndo outros projetos. Outros projetos. Com relação à produção, que nem você usa muito a impressão 3D nos seus trabalhos? Olha, igual eu tava te falando lá, quando a gente tava conversando. Antes da gente entrar, eu comecei resumidamente, primeiro que todo mundo... Eu vou responder uma coisa que todo mundo pergunta. Certo. A impressora 3D não chegou hoje. Já tem uns 40 anos por aí. O que aconteceu foi que caiu a patente e popularizou. Certo. Segunda coisa que todo mundo pergunta. Impressora, por enquanto,
Impressora 3D não é para produção, ele é em série, ele é para fazer protótipo. Sim, é mais Então, relacionado à prototipagem mesmo. Então demora tudo. O pessoal acha que vai produzir, vou comprar uma e vou produzir. Não é assim. Eu comecei a estudar isso, esse ano tá fazendo 10 anos, comecei em 2008. Certo. E em 2008 eu já comecei a terceirizar o serviço de impressão. Eu comprei minha primeira impressora 3D faz uns 5 anos e hoje eu tenho 3 impressoras, mas eu tô vendo mais. Certo. Cara, é meio complicado assim, porque quando você começa a ter, você quer fazer tudo nela. Aham. Então eu cheguei, teve ano que praticamente eu fiz uma ou duas modelagens manuais. O resto foi tudo na impressora. Caraca, velho. Aí tem ano, só que são casos e casos, né, que dá pra usar. Depois chegou um momento, uns anos atrás aí, que eu falei, putz, deixa eu maneirar. Senão você começa a perder. Eu fiquei com receio de perder, assim, sabe? Noção das coisas. O tato, né? Mas não perde, né? A verdade é que não perde. Mas aí, pelo menos eu não perdi. Aí eu comecei a dosar mais, voltar para o tradicional. Se fosse para escolher o que eu gosto, tradicional é insubstituível. Você tenta alternar, por exemplo, você começa um processo em 3D, aí você imprime e depois termina na mão. Sim. Esse o processo? O processo, a maioria tem que fazer isso aí, porque a matéria-prima da impressora ou é resina ou é plástico. Isso aí limita muita coisa, né? Certo. Entendeu? Então, hoje tem impressora de cera. Certo. Tem pequeno e tem já grande. O pessoal Sim. tá falando, não tem. Tem, que eu já vi. Existe até o filamento, né, de cera, sim, né? Só que é muito mais do que esse próprio filamento. Tô falando uma coisa mais... É muito maior do que a gente imagina. Caraca. Não é coisa de desktop, é coisa industrial. Que não atende esse mercado. Ele entende, é montador, é coisa assim. Então, ou seja, não é acessível monetariamente. Exatamente. Por enquanto não é acessível. Mas assim, já tem. Então isso, por enquanto, limita muito essa coisa de fazer até o final o digital, né? Entendi. Porque se fosse mais acessível hoje, muita coisa você resolveria. Não sujaria mais as unhas. Caraca. Não, embaixo da unha tá limpinho todo dia. Porque né, aqui é só resina e argila. É mão de mendigo, né? Exatamente. Aqui então, nem como fugir disso. Então, se quisesse, se fosse acessível, daria. Entendi. É que não é acessível, então, por enquanto, tudo bem. Mas daria pra pegar e fazer. Só pra gente esclarecer aqui, o processo da produção, por exemplo, como ele acontece, assim, o contato? Tipo, o cliente, ele vem com uma ideia assim, eu preciso de uma escultura do personagem X, ele já vem com isso pronto, você sugere alguma coisa? Como é que rola essa conversa? Então, é de projeto em projeto, né? Certo. Porque, assim, o que acontece é que muita gente chega até a mim lá, achando que sabe a melhor maneira de ser feito e nada a ver. Então, por exemplo, o cara chega, eu quero esse boneco em tal material, porque você fala, amigo, deixa eu ver primeiro a arte. Aí vê a arte, tudo. Cara, qual a quantidade que você quer? Tanto. Isso aí não pode ser feito desse jeito. Entendi. Não pode ser feito de tal jeito. Tem que ser. Primeiro, essas partes técnicas, né? Às vezes chega mais mastigado. Então, antigamente vinha muito guide, né? Certo. O model sheet lá, o style guide, pra gente seguir. Hoje tem muita coisa que já chega o arquivo. Às vezes o cara chega com uma ideia e você tem que ir lapidando. Às vezes ele quer. Então, na verdade, eu atendo de tudo. Então, tem gente que tem uma ideia, eu tenho que fazer a criação toda. Que é o caso que eu tô fazendo agora. Entendi. Às vezes o cara acha que tá redondo ou não tá, você tem que adaptar tudo. Às vezes chega coisa que o cara acha que tá redondo e parte técnica. às vezes o design até tá redondo, mas parte técnica limita. Entendi. Então é de tudo. Chega muita. Hoje tem muita marca, assim, que ela já faz o caminho direto. Acho que tá mais acessível a informação, mais fácil. Então não tem tanta gente atravessando. Então, por exemplo, não tem agência, às vezes não tem agência. Ou não tem um licenciante, chega direto. Entendi. O cliente já vem diretamente ali, então já faz também essa conversa. Agora, certo. quando é uma coisa que já é uma marca conhecida, não marca conhecida, mas, por exemplo, personagem,
geralmente aí tem um estúdio no meio, aí um licenciante ali. Certo. Uma agência que licencia, faz faz essa ponte. Faz essa ponte, exatamente. Entre o cliente e vocês, né? Isso, aí certo. faz. Então tem muito disso aí, né? Hoje, muita gente querendo fazer por conta, né? Entendi. Porque a gente tá numa época que, assim, eu gosto de ler muito coisa que não tem nada a ver com a área. Não nada a ver, mas certo. pensar fora da caixinha tanto da arte. A gente tá muito nessa época que o livro lá mesmo do Chris Henderson, ele fala, tá muito do makers, né? O cara pegar, tá muito mais fácil o cara mesmo produzir. Certo. Então, hoje em dia, o cara criou... E tá muito... Igual eu falei antes, tá muito fácil, muito rápido as coisas de internet. Então, o cara... Dependendo do conhecimento dele, ele não precisa de tanta coisa pra arriscar alguma coisa. Então, certo. O cara criou um personagem, vai lá, bota no YouTube, estourou, tal, ele mesmo consegue fazer um personagem, vai lá, vendeu, acabou. Acabou aquele ciclo e já tem que ir pra outro. Entendi. Hoje é muito mais acessível. Por isso que vem muita gente direto pra mim também, né? Certo, não tem intermediação. Entendi. Cara, a gente tá chegando nos últimos minutos do nosso programa. Se você quiser mandar uma mensagem, falar alguma mensagem, dar algumas palavras de inspiração para esses monstrões que estão nos acompanhando, nos ouvindo aí, está aberto para você aí o microfone. Bom, eu queria agradecer vocês, primeira coisa. Dar os parabéns, porque assim, eu tava... Igual eu te falei, eu não sou uma pessoa que fica ouvindo muito ou pesquisando ou assistindo muita coisa. Mas eu achei muito... tá muito profissional de vocês. Pô, obrigado. Tá bem legal, assim, tá bem diferente do que você costuma ver no YouTube, que é uma coisa mais caseira. Então, certo. Tá bem legal. Eu desejo sucesso, assim, um progresso muito grande pra vocês. Obrigado. Agora, a questão de modelagem, pra quem modela assim, o que eu tenho pra falar assim, não se compare tanto. Não se cobre tanto. Certo. Entendeu? Meio assim, pô, tudo tem seu tempo, é demorado. Não é, igual meu pai fala, não é pastel de carne. Entendeu? Então, pra você começar a modelar, você não vai modelar hoje, vai sair uma peça linda daqui 7 dias. Esquece que são anos pra fazer isso. Então, não se cobre tanto e também tenta procurar um estilo legal. Além de fazer o que os outros querem, talvez se for uma coisa mais profissional, mas tenta ter o próprio estilo também, né? Entendi. O pessoal tá esquecendo isso. Pra se divertir, né? Pra se divertir, porque tem muita gente, estendendo só rapidinho, tem uma coisa que é meio, que eu vejo assim, eu falo, pô, eu fico até meio chateado, que lança um filme, sei lá, dos Vingadores, aí um faz Hulk, todo mundo quer fazer Hulk, e ficar comparando lá, cara, sai dessa, porque às vezes você tem... O caminho assim, ou você tá muito bem, ou tem gente que fica frustrado com isso e desiste, né? Exatamente. Então, pega leve, não se cobre tanto e vai brincando aí que uma hora, se for pra ser, vai ser, né? Tá certo. Wesley, muito obrigado por você estar aqui, ter aceito o convite. Pessoal, muito obrigado vocês que nos acompanharam aí pelo YouTube, pelo site da Rádio Geek. Obrigado a X3 Clay por estar nos apoiando aqui nesse humilde programinha. Gabriel Pazotto, muito obrigado. E o pessoal todo da Rádio Geek. Pessoal, então voltem agora com a sua programação normal na sua Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Valeu, pessoal. Obrigado.